Boa tarde, pessoal. Eu sou Maria Cecília, sou acadêmica do 12º período de Medicina da Família de Belo Horizonte. E hoje eu vou abordar um pouquinho sobre diagnóstico e manejo da síndrome antifosfolípide obstétrica. Primeiro, nós temos que entender o que é a SAF, que também pode ser chamada de síndrome do anticorpo antifosfolípide ou síndrome antifosfolípide. É uma doença sistêmica autoimune que se caracteriza pela presença de anticorpos antifosfolípides, e a gravidade dessa síndrome dependerá exclusivamente dos tipos e da complexidade dos anticorpos antifosfolípides envolvidos. Podem ser o anticoagulante lúpico, anticardiolipina ou anti-beta-2-glicoproteína 1. É uma trombofilia adquirida que se relaciona a resultados obstétricos bastante desfavoráveis, como, por exemplo, trabalho de parto prematuro, crescimento intrauterino restrito, abortos recorrentes ou mesmo a morte de fetos que, ao exame de ultrassom, mostravam-se morfologicamente normais. É uma síndrome que pode ser primária ou associada ao lúpus eritematoso sistêmico, por exemplo. Neste último caso, nos mostrando uma síndrome com um prognóstico um pouco pior, uma maior dificuldade de tratamento. Muitas dessas gestantes apresentarão uma placentação defeituosa e é uma síndrome que pode envolver também outros órgãos, mas a sua principal característica é o amplo espectro de complicações trombóticas associadas. Como, por exemplo, tromboembolismo venoso, trombose arterial, trombose capilar, ou mesotrombose venosa em locais incomuns. Para diagnóstico, nós precisaremos necessariamente de um critério clínico e um critério laboratorial. Dentre os critérios clínicos, nós temos 4, que vamos dividir dentre os critérios de morbidade gestacional e o critério de trombose vascular. O primeiro critério de morbidade gestacional é uma gestante que apresenta um ou mais óbito inexplicável em um feto morfologicamente normal após 10 semanas de gestação. Um segundo critério é uma gestante que apresenta um ou mais partos prematuros em um neonato morfologicamente normal antes de 34 semanas, desde que eu tenha excluído pré-eclâmpsia, eclâmpsia ou sinais de insuficiência placentária. E, por fim, dentre os critérios de morbidade gestacional, nós temos o terceiro critério, que seria uma gestante que apresenta 3 ou mais abortos espontâneos consecutivos de forma inexplicável antes de 10 semanas, desde que eu tenha excluído os fatores paternos e maternos, como as alterações, anormalidades cromossômicas, anatômicas e hormonais. E, por fim, o único critério clínico em relação à trombose vascular seria uma gestante que apresenta um ou mais episódios clínicos de trombose arterial, venosa ou de pequenos vasos. Para o diagnóstico laboratorial, nós também precisaremos necessariamente de um desses critérios aqui atendidos. Então, aqui nós temos 3 critérios laboratoriais, que é a positividade desses anticorpos. Esses anticorpos eles necessitam ser dosados em 2 ocasiões distintas, com intervalos de pelo menos 12 semanas entre eles. Então, a gestante que apresenta positividade do anticoagulante lúpico, que é o LAC, ou positividade da anticardiolipina IgG ou IgM, que é a ACA, né, em títulos médios ou elevados, ou mesmo a positividade do anti-beta-2-glicoproteína 1. Lembrando que essa gestante pode apresentar, sim, positividade de mais de um desses anticorpos. E como eu vou definir o perfil de risco de uma gestante com SAF? Nem toda gestante com SAF é uma gestante de alto risco. Então, uma gestante com SAF, por exemplo, com anticardiolipina ou anti-beta-2-glicoproteína 1 em baixos ou médios títulos, ou que apresenta uma positividade transitória, então, por exemplo, em um primeiro exame deu positivo e no segundo já não deu positivo mais. Essas gestantes são gestantes com SAF de baixo risco. Já as gestantes de SAF com alto risco são aquelas que possuem um anticoagulante lúpico persistentemente positivo, ou uma positividade dupla ou tripla, então se ela tem mais de um anticorpo positivo, ela já é automaticamente alto risco. Ou uma gestante que possui esses anticorpos em títulos persistentemente elevados. E como eu vou prevenir e tratar complicações? Como eu vou manejar essa gestante? De antemão, eu já digo que há evidências disponíveis, mas são evidências de baixas qualidades. Então, nós temos, por exemplo, a profilaxia utilizando aspirina de baixa dosagem, que é aspirina de 85 mg uma vez ao dia. Alguns estudos mostraram que as gestantes que utilizaram ou que não utilizaram SAS, elas tiveram os mesmos resultados com relação ao aborto espontâneo, trabalho de parto prematuro e crescimento intrauterino restrito. Mas os especialistas em SAF da Aliança Europeia de Reumatologia, eles consideram que é bastante interessante utilizar esse medicamento em mulheres assintomáticas que possuem perfil de anticorpos de alto risco e que não possuem histórico de trombose, de complicações obstétricas. Nessas mulheres exclusivamente, eles notaram uma redução de perda precoce da gravidez
e houve um aumento do nascimento de 47% para 73%, tá? Um índice bastante interessante. No entanto, o risco de crescimento intrauterino restrito de trabalho de parto prematuro permaneceria alto nessas mulheres também. Mas novos estudos surgiram, eles consideraram que a associação do AS com a heparina de baixo peso ela foi superior, ela foi mais interessante do que o AS isoladamente. Por quê? Porque houve uma prevenção maior de abortos espontâneos. Então, nessas mulheres, a proporção de nascidos vivos foi 2 vezes maior. Algumas gestantes, no entanto, elas apresentaram uma SAF refratária. Então, uma SAF com maior índice de complicações, com maior dificuldade de abordagem. Então, para elas, somente aquele tratamento que eu já citei não seria interessante, não bastaria. Então, são pessoas que possuem lúpus ou outras doenças autoimunes, um histórico pregresso de trombose, uma tripla positividade, eles tendem a apresentar uma SAF refratária. E para esses casos, alguns tratamentos foram descritos, como o uso de hidroxicloroquina, glicocorticoides em baixas doses no primeiro trimestre, ou mesmo uso de plasmaférese ou imunoglobulina. Mas, da mesma forma, não há evidências robustas para avaliar o uso de forma cotidiana. E, por fim, eu trouxe aqui uma tabela adaptada de uma referência que eu utilizei, que mostra algumas opções de tratamento para os pacientes com SAF aqui. O primeiro caso seria um SAF com evento trombótico prévio. Então, se essa mulher já apresentou um evento trombótico, ela tem SAF, tem 2 opções de tratamento. Se é uma gestante que já estava em tratamento anticoagulante de longa duração, nela eu optarei pela dose terapêutica de heparina de baixo peso juntamente com a S. Na gestante com SAF com evento trombótico prévio, mas que ela não utilizava anticoagulação de longa duração, eu posso optar pela dose intermediária ou terapêutica da heparina juntamente com a S. Já na gestante com SAF sem evento trombótico prévio, mas que apresenta perda de gravidez recorrente, ou uma gestante com SAF sem evento trombótico obstétrico prévio, mas que apresenta anticorpos de alto risco, nesses 2 grupos de mulheres eu posso optar pela dose profilática, não terapêutica, da heparina de baixo peso molecular juntamente com a AS, ou simplesmente para elas utilizar o AS isoladamente. E, por fim, nós temos o último grupo de mulheres aqui, que são mulheres com SAF sem um evento trombótico prévio, mas que apresentam morte fetal ou parto prematuro por pré-eclâmpsia ou mesmo insuficiência placentária. Nesse caso, eu não considero a AS de forma isolada. Eu tenho que usar a associação da dose profilática da heparina juntamente com a AS. Essas são as minhas referências. Muito obrigada.